Então, meu nome é Miquel Sousa e tenho-me dedicado à investigação sobre jogos analógicos e também a vários projetos onde os tenho aplicado. E aqui vamos falar hoje um pouco de como é que os jogos de tabuleiro ficaram modernos, porque os jogos de tabuleiro, os jogos analógicos existem desde o início da própria civilização, assim achamos nós, se não for antes até. Portanto, mas houve uma altura em que eles mudaram e isto é importante para quem queira estudar e desenvolver mais o ponto de vista de design dos jogos no geral e também destes em particular. Então, vamos começar aqui pela base, não é? O que é um jogo? Podemos falar aqui do jogo como sendo, partindo aqui desta noção do Zynga, do círculo mágico, como alguma coisa que está separada da realidade, do espaço e do tempo, ou seja, uma coisa para a qual nós somos transportados quando jogamos. E isto é importante para compreendermos até o próprio fenómeno de jogar. E aos jogos está praticamente sempre associada a alguma incerteza no resultado, independentemente de ser proveniente dos fatores aleatórios, ou aquilo que nós chamamos de sorte no jogo, ou da incerteza que resulta da interação com os outros jogadores, mesmo que o jogo seja mais determinístico. E também podemos ver aqui uma visão mais séria, não é? Ligada aqui aos Serious Games do Apt, que diz que os jogos são sítios onde nós tomamos decisões e ações para atingir objetivos. Mesmo nos jogos de entretenimento, isto é um pouco verdade, nós queremos muitas vezes, e até é uma coisa que costuma dizer, ou que se costuma considerar que um jogo é tanto melhor consoante ter mais decisões aos jogadores, embora isso também depois não seja verdade para todos os perfis. Mas há aqui uma questão sempre de decisões e de objetivos a atingir. E também esta noção de que é um esforço voluntário, ou seja, nós jogamos voluntariamente e por vezes jogamos para ultrapassar objetivos ou obstáculos que não existem na realidade. Esta é a noção também de ligar ao espaço virtual, mesmo que seja um espaço virtual físico, como nos jogos analógicos ou de tabuleiro. Mas existe sempre este espaço virtual onde existem estes obstáculos para ultrapassar. E também esta noção que os jogos são formas de arte, formas de expressão, formas de criação, formas de interação, talvez uma arte interativa. E também vamos aqui a esta definição, que é muito importante, que é aquela que eu uso sempre, do Saladin Zimmerman, em que os jogos são sistemas onde os jogadores interagem, conflitos artificiais, definidos por regras e que têm resultados mensuráveis. Portanto, estas são coisas que os jogos têm regras, têm um sistema, por isso é que têm mecânicas, depois dão resultados, tal feedback. E isto é verdade para todos os tipos de jogos, independentemente da plataforma. Então, mas afinal, o que é que distingue então os jogos analógicos dos restantes jogos? Então, nos jogos analógicos, não existe um sistema de automação. Os jogadores é que têm que ativar o sistema de jogo. Existem componentes físicos, existem sistemas de regras codificados para humanos, enquanto nos jogos digitais existe uma codificação, que é o software que lê, ou é resultante da interação com o software. Aqui não, as regras são para humanos. Existe transparência nesses sistemas, nesses códigos. Portanto, é uma coisa que tem de ser compreensível por nós, com todas as nossas limitações, e por isso acaba por ter que ser transparente para conseguirmos perceber. E exigem mais aprendizagem, ou seja, não tem tantos tutoriais, não tem tantas formas de conduzir o jogador. Portanto, exige um pouco mais ao jogador. Mas isto resulta depois em coisas. Podemos ter mais envolvimento, por isso é que por vezes os jogos, quando as pessoas dão a oportunidade e querem jogar e têm esse gosto, sentem-se muito envolvidas em alguns destes jogos. Não é por acaso que os jogos narrativos, os jogos de roleplay surgiram até neste formato e continuam a ter muito sucesso. E existem sempre uma forma de colaboração, porque nós mesmo nos jogos competitivos, os jogadores têm de colaborar para ativar o sistema de jogo. E existe a materialidade e a presença e os livros de regras como mediação. Isto é importante para todo tipo de jogos e mesmo que queiram dedicar a jogos digitais, isto é importante porquê? Porque é uma forma de prototipagem. Acabam por ter que testar as coisas neste contexto e poder testá-las. E se conseguirem transformar em algoritmos em papel, não é? Por vezes, tem uma facilidade em conseguir testar primeiro os sistemas de jogos antes de passar para outros formatos. Mas eu falei de jogos analógicos e jogos de tabuleiro, e eu aqui para esta apresentação vou considerar como jogos analógicos, jogos com objetos, jogos de mesa, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de dados, jogos em que se possa escrever, essas coisas todas. No fundo, eu refiro e vou referir jogos de tabuleiro como jogos que acontecem num tabuleiro, ou seja, numa tábua, numa mesa, numa superfície, ou seja, fisicamente, mesmo que não precisem de mesa. Mas isto é uma simplificação porque acaba por ser o termo que está instituído, esta coisa dos jogos de tabuleiro, embora se calhar os jogos de mesa até fosse o termo mais correto, mas também muitos deles nem sequer mesa têm. E então os jogos são tão antigos como a civilização, nós conhecemos estes jogos, tabuleiro, por exemplo, o Senet no Antigo Egito e o jogo Real de Ur na Babilónia, que sabemos que eles eram jogados pelas elites, pelo menos, e que até tinham funções religiosas, serviam, ou seja, eles atribuíam narrativas a estes jogos abstratos,
quer fossem de adivinhação, quer fossem de termos religiosos relacionados com a religião instituída em cada um dos sítios. Portanto, eles são muito antigos e já na antiguidade eram sofisticados. Mas importa referir então aqui este. Porquê este? Isto é o Kerguespiel. É um jogo criado no início do século XIX, na escola prussiana, do reino da Prússia, que vai dar mais tarde origem ao Império Alemão, em que este oficial do exército prussiano criou este simulador, com dados, com um game master, em que dois exércitos se defrontavam. E nós já vimos estas imagens em imensas simulações, até simulações digitais, e até em documentários sobre batalhas, etc. e tal. E isto vai ser, em parte, o início dos jogos sérios, dos jogos aplicados a outros contextos. Portanto, nós sabemos que depois isto serviu para treinar a escola de oficiais, nos exércitos. Sabemos que estas coisas foram até simuladas, até no caso do ataque de Pearl Harbor, através de simulação de jogos. No entanto, com o advento dos computadores, isto deixou de ser uma coisa relevante do ponto de vista do planeamento estratégico militar e acabou de passar para o hobby. E depois do hobby, como é que foi isto? Foram pessoas que tinham uma paixão por este tipo de coisas, os militares libertaram esta informação classificada e passaram a usar estes jogos em contexto caseiro, ou seja, começaram a usar estes jogos para jogar uns contra os outros e desenvolver, e estas coisas ficaram extremamente complicadas. Está aqui o exemplo da campanha for the North Africa, da campanha do Rommel, durante a Segunda Guerra Mundial, então é um jogo extremamente complicado. Estamos aqui a ver em baixo, isto é um recorte do BGG, tem quase um tempo infinito, a complexidade está quase no máximo, quase nos 5, portanto isto é uma coisa complicadíssima, ao ponto de, por exemplo, nós temos de calcular a quantidade de água necessária para fazer pasta para as tropas italianas. Portanto, isto é uma coisa realmente complicada e seria difícil muitas pessoas jogarem isto. Portanto, é uma coisa muito nicho. No entanto, isto foi mudando. E esta questão dos prémios Pilazier, são os prémios chamamos de os prémios alemães dos jogos de tabuleiro, teve uma grande influência. A partir de 1979 surge o primeiro, que é o Hans and Eagle, isto está em alemão, não sei dizer muito bem, mas vocês podem procurar por a lebre e a tartaruga, também vou encontrar na versão inglesa do jogo, aqui do David Parlé, e basicamente houve uma grande mudança nisto. Isto contribuiu para se instituir a indústria e também em 95 o caso do Catan contribuiu para internacionalizar este conceito. Por exemplo, aqui do Área da Tortuse, nós temos aqui o caso de um jogo que é um jogo de progressão, como nós estamos habituados a ver e vemos muito nos jogos ditos mais clássicos, por exemplo, o jogo do ganso e esse tipo de jogos com uma barra de progressão em que nós vamos fazendo uma corrida. Aqui nós vamos avançando, mas não é à custa de dados, é à custa de recursos, que são estas cenouras, mas quanto mais avançamos, mais gastamos. Portanto, é um equilíbrio aqui entre o que se gasta e o que se consegue avançar. Portanto, isto foi uma novidade. É um jogo que supostamente não tem fator sorte, tem fator decisão. E depois temos aqui o caso do Catan de 95, que acabou por misturar e conjugar várias mecânicas com negociação, com exploração de tabuleiro, com lançamento de dados, tem um pouco de aleatoriedade, mas que é controlável e tem alguma previsibilidade até, mas serviu para fazer a ponte com os jogos mais conhecidos, por exemplo, no Polos e afins, mas através de novas técnicas de design, novas mecânicas. Portanto, isto internacionalizou este conceito de jogos que estavam a ser reinventados, especialmente na Alemanha. E o jogo tornou-se altamente famoso e até, fazendo aqui a brincadeira, há o antes e o depois de Catan, que é para percebermos até que ponto é que isto foi altamente influente e temos de marcar isto no início do milénio, século XXI, em que os jogos jogos analógicos, jogos de tabuleiro começam a surgir outra vez como uma tendência e que começam a estar associados e começam a ser jogados nas principais comunidades universitárias e polos tecnológicos. Porque realmente isto estava a demonstrar como é que as interações humanas podiam ser melhoradas e como é que se poderia retirar prazer através disto e até inspirar depois desenvolvimentos tecnológicos. E depois temos também aqui o Meeple. Nasceu o Meeple. E o que é isto do Meeple? Esta pequena pecinha que vocês veem aqui, ela é original do Carcassonne, que é um jogo de 2000, muito conhecido. E basicamente o Meeple é a contração do My People. Foi alguém que olhou para a peça e chamou-lhe Meeple e isto então ficou a ser como quase com um ícone dos jogos de tabuleiro e é uma imagem, uma iconografia que muitos jogos adotaram para os seus peões, para as suas peças e nós vamos ver associados a toda esta indústria e desenvolvimento. Portanto, é muito comum encontrar isto e há muitos de jogos que a própria empresa que é a Enzing Group, penso que é a Enzing Group que tem que lançou o jogo e que depois acabou por dar a licença e que praticamente quase todos os jogos usam isto. Mas fazendo aqui uma cronologia para
ordenar mais isto, nós temos os jogos clássicos ou tradicionais, por exemplo, aqui como tradicionais, aqueles jogos típicos que nós jogamos, tipo o jogo da malha, do pau, essas coisas, cada cultura tem o seu, ou tem os seus, e depois temos também os clássicos. Quando eu chamo aqui clássicos, são aqueles que se tornam mesmo jogos de tabuleiro e que depois se foram extinguidos. Normalmente jogos abstratos, como por exemplo o gamão, o mancal, o xadrez, damas, essas coisas, que também são muito antigos. Mas depois, mais ou menos no final do século XIX, com o desenvolvimento da indústria do entretenimento, começam a aparecer jogos do mercado de massas, ou seja, jogos principalmente vendidos para famílias. E isto vai prosperar até ao boom dos anos 50, no pós-Segunda Guerra Mundial, em que estes jogos, com também o crescimento do poder de consumo das famílias, vão ser muito populares. No entanto, houve aqui uma série de pessoas que não se reviam neste tipo de jogos, queriam outras coisas. E então vão inspirar-se naquilo que eram os jogos de guerra militares, que eu já tinha falado, e vão criar os seus próprios jogos a partir deste conhecimento. E é aqui que nascem os jogos de hobby. E é aqui que nascem os jogos de hobby e é aquilo que nós chamamos de jogos de tabuleiro. Depois surgem também os jogos de simulação, mais ou menos nos anos 60, 70, e surgem também os Eurogames. Isto tudo inspirado nos Wargames, mas transpostos para outros temas que não combates militares, normalmente 1 para 1 é o típico, em jogos de soma, que não são de soma, são de soma zero, ou seja, alguém ganha bem perto. Mas depois começam a surgir outras coisas, começam a surgir também os jogos narrativos, role-playing game, com Dungeons and Dragons nos anos 70, portanto isto começa a variar-se dentro dos jogos de hobby, o tipo de possibilidades que surgem. E também surgem mais ou menos nos anos 90 os jogos de cartas colecionáveis e depois jogos de miniaturas, todas essas coisas, girando no jogo, gravitando no mundo dos jogos de hobby, mas que hoje em dia também já estão a passar para o mercado de massas à medida que esta indústria está a crescer. Portanto, temos aqui também mais ou menos uma especificação dentro dos jogos de mercado de massas. Temos coisas como os jogos associados a séries e tal, os pop games, temos os party games, embora os party games hoje também estejam em todo o lado. Portanto, há alguns exemplos de jogos de guerra. Podemos ver aqui o Squad Leader de 77, em que realmente é uma simulação de uma batalha, em que temos toda esta complexidade, todas estas unidades militares, tipos de terrenos, movimentações, tipos de ataques, algo bastante complexo, terminado por dados. Depois temos aqui os role-playing games, com o Dungeons and Dragons. Eu pus aqui 3 pontinhos, embora o jogo seja dos anos 70, houve muitas versões do jogo, desde então. Ele foi mudando, em que estamos a criar um mundo virtual que existe na cabeça das pessoas, né, que estão a jogar isto. É um espaço narrativo partilhado, mas que também é alimentado aqui por miniaturas e por estes registros e pelo Game Master, obviamente está ali, a garantia que a narrativa existe. Depois temos a evolução disto, quer dizer, evolução, outra forma de viver, que é o LARP, em que já conseguimos usar adereços e interagimos mais com o contexto e com o ambiente em que o jogo é feito. Depois temos também aqui alguns jogos que se aproximam mais da simulação. Temos aqui o caso dos 18xx, jogos económicos, de gestão de comboios, que são altamente complexos. Complexos, sim, mas também muito demorados e que realmente são para um nicho porque demoram muitas horas e têm um nível de complexidade grande e de interação grande, portanto, mas existe isto. Depois temos também o conceito aqui dos American Games, que se chamam Ameritrash, vão encontrar isto nas referências, é comum ver isto. E temos também depois os Eurogames, os tais que surgem mais em contexto europeu, em que temos aqui o exemplo do Puerto Rico. E por fim também jogos de cartas colecionáveis, como Magic the Gathering, como o primeiro de todos. Portanto, temos aqui neste registro algumas das características destes tipos de jogos, só referindo aqui, por exemplo, no caso dos jogos de hobbies, que é o que interessa mais, temos os jogos de guerra como simulação normalmente para 2 jogadores, que normalmente os resultados são determinados por dados ou por outros tipos outros tipos de mecanismos que tentam simular aleatoriedade. Depois temos aqui os jogos, os roleplays, que normalmente são cooperativos, são associados a uma história que está a ser desenvolvida através das escolhas dos jogadores. Normalmente há um narrador que controla o sistema de jogo. Temos jogos de cartas colecionáveis, em que os jogadores têm de comprar as cartas e ir construindo os baralhos, e o sistema vai evoluindo e a posse das cartas determina consoante o tipo de modo como se vive o jogo, como se joga, se é em torneios, se é casual, essas coisas são determinadas assim. Depois temos os jogos americanos ou mais do Reino Unido também temos alguns casos em que combinam elementos dos jogos de guerra, dos jogos de roleplay e focam-se muito mais nos temas e nas narrativas do que propriamente nas mecânicas dos jogos. E temos depois os Eurogames, que são muito à volta das mecânicas, tentam evitar as aleatoriedades, com temas simulados de um modo mais simples, e que tentam limitar, por exemplo, a duração do tempo de jogo, proporcionar vários caminhos de vitória, e que tenta-se apostar muito nas mecânicas aqui como um fator diferenciado.
E depois leva a este gráfico que está num paper, numa publicação que eu fiz, que eu criei, isto também está disponível, quem quiser depois basta contactar-me para aprofundarmos mais isto se quiserem. Alguns jogos que vale a pena referir, temos aqui o caso do Little Wars, do A.G. Wells, que ele propunha pegar em pequenas pecinhas aqueles soldadinhos e fazer simulações de combate em casa. Este livro introduz isso no início do século XX. Temos aqui o Acquire, que é o primeiro Eurogame dos anos 60, que por acaso foi feito por um americano nos Estados Unidos, que tenta criar uma coisa diferente em relação aos jogos de guerra que existiam e tenta criar isso através do imobiliário. Depois temos aqui o Dungeons and Dragons, que já falei, e o Cosmic Encounter, que é já um jogo que provavelmente está associado aos jogos conhecidos do estilo americano, em que há aqui uma interação por domínio espacial desta civilização. E existe muito debate, continua a existir, entre o que é um Eurogame e o que é um Ameritrash ou um American Game. Eu até pus também aqui o Eurotrash para brincar, porque realmente é quem usa também isto, porque realmente os dois têm dois sistemas diferentes, embora as coisas hoje estejam integradas. Portanto, nós vemos aqui jogos que tentam simular com mais narrativas do lado dos jogos americanos, jogos que muito fortes do ponto de vista determinístico, ou com sistemas mais controlados e mais estratégicos e de planeamento no lado dos Eurogames, muito fortemente alicerçados em mecânicas que tentam ser inovadoras e originais, mas é um debate que consiste. Então, qual é que é a tendência dominante dos Eurogames? Para tentarmos recapitular. Aumento elegância e inovação das mecânicas, embora isto possa ser discutível, mas existe sempre uma tendência para criar mecânicas novas e abordagens novas. Uma complexidade variável, pode ir desde simples até muito complexa, mas normalmente é mediano. Não é uma coisa tão pesada como os Wargames. Qualidade dos componentes, que qualidade no sentido de durabilidade. E há um cuidado cada vez maior nas produções. A duração do jogo é controlada. Tenta-se que o jogo não demore muito tempo, ou que se demore um tempo específico para nós sabermos exatamente quanto tempo vai demorar. E existe claramente uma redução de conflito. Normalmente não existe eliminação de jogadores. Isto é um aspecto muito importante e que tem contribuído até muito para o sucesso destes jogos, que os faz ir além dos típicos jogos de soma zero e, por exemplo, existem em alguns Ameritrash em que existe este conflito direto com a eliminação de jogadores. E normalmente os temas são temas e têm estéticas para adultos. Nós vemos aqui normalmente temas de comércio, gestão, economia, cultura, temas que normalmente são claramente virados para adultos. E depois temos estas atividades depois tornam que estes jogos possam ser versáteis e possam ser usados até em contextos familiares e sociais. Temos aqui um excerto do livro do Woods, do Eurogames, em que mostra aqui que o principal prazer que normalmente se obtém através de jogar jogos do tipo europeu, jogos de tabuleiro, é aqui a interação social. Portanto, isto é uma coisa importante, não é? A parte física destes jogos, o facto de serem jogados presencialmente, cara a cara, é provavelmente aquilo que os distingue, mas claro, temos aqui também o sistema de jogo e o sistema e o desafio intelectual, que é algo que também contribui para que crie fascínio nos jogadores. Ou seja, os jogadores querem estas coisas todas, querem a interação social, querem jogos estratégicos, desafios intelectuais, etc. E depois os American Games também têm esse seu lado interessante que temos que considerar, como é óbvio. Existe muito maior interação entre os jogadores, os componentes tendem a ser mais realistas e mais miniaturas, normalmente com produções mais dispendiosas. Existe uma introdução de narrativas definidas e estruturadas, isto depois pode ser muito mais interessante e muito mais cativante para alguns perfis de jogadores, sendo que existem muitos perfis diferentes. Nós encontramos em alguns destes jogos temas de fantasia, terrores e afins, normalmente coisas mais fantasiosas do que nos Eurogames, e existe alguma aleatoriedade e incerteza. Mas normalmente a tendência é ser controlada. Esta incerteza e aleatoriedade relaciona-se com o sistema de jogo e o tema de jogo. Por exemplo, se estamos a falar de jogos de combate, jogos de interação, tem que haver algo que não seja controlável e que tenha alguma aleatoriedade. Isso faz sentido quando jogamos este tipo de jogos porque ajuda a dar enquadramento e até significado àquilo que estamos a fazer. Mas neste momento as coisas estão a misturar-se e está cada vez mais difícil sabermos o que é, e hoje em dia temos casos como este do site, em que já é uma mistura entre Eurogame e American Game, usam elementos de cada um deles, e depois temos até casos de jogos como este do Codenames, em que já é um jogo que nós podemos ver mecânicas e sistemas dos jogos europeus, mas transpostos para os party games, que são jogos que podem ser jogados com muitas pessoas, mais rápidos, mais interativos e mais leves do ponto de vista de regras e mecânicas. Infelizmente não houve essa Endspiel este ano, como não houve todas as conferências presenciais de jogos analógicos, mas para terem uma noção do crescimento em que está a acontecer, ou que se está a verificar nesta indústria, neste ramo de jogos,
Por exemplo, em 2019, quase 210 mil pessoas estiveram na Essen Spiel, que é a maior convenção de jogos de tabuleiro no mundo, que acontece em Essen, na Alemanha. Portanto, estamos a ver realmente uma coisa muito popular. Também a Gen Con, em Indianápolis, nos Estados Unidos, dezenas de milhares de pessoas também, ou seja, tudo em 2019, 2020 não houve. E também aqui o caso da Leiria Con em Portugal, que é a maior e mais antiga convenção de jogos de tabuleiro, em que também junta, neste caso, centenas de pessoas. Eu penso que até foram milhares no último sábado. Passou do milhar, quase certeza. E realmente é uma coisa que também está em crescimento. É uma coisa intergeracional, mas claramente aqui com foco nos jogadores que querem jogos mais específicos, mais diferenciados, que é normal. Existe também um crescimento muito grande neste mundo dos jogos de tabuleiro, através do crescimento do streaming e do podcast. Nós vemos já bastantes casos de projetos que já vivem profissionalmente do podcast e do streaming relacionado com os jogos de tabuleiro. Portanto, é uma coisa que já está a criar também a sua própria cultura e os seus próprios canais específicos de comunicação. Temos aqui o caso da Ice Tower, do Raddle, do Setup Incital e do Heavy Cardboard, que normalmente se dedicam a este tipo de coisas, cada um num tipo mais específico e com uma abordagem diferente, mas existe. E normalmente onde nós vamos buscar a nossa informação sobre estes jogos de tabuleiro, jogos analógicos, é no Board Game Geek, em que tem mais de 200 mil jogos registados e praticamente tudo o que existe sobre cada jogo está lá, desde vídeos, debates, múltiplas versões, regras de jogo, fotografias, vídeos, debates, tudo o que possa existir normalmente está aqui, até o próprio mercado de compra e venda. E estes jogos de tabuleiro têm um aspecto muito interessante, que é o caso do Kickstarter. Isto do Kickstarter tem contribuído muito também para o crescimento deste tipo de jogos. É uma plataforma de crowdfunding, onde as pessoas apoiam estes projetos, e eu selecionei aqui os 6 projetos de topo do Kickstarter, em todas as áreas, e nós vemos aqui em terceiro e em quinto 2 jogos de tabuleiro. Portanto, estamos a ver aqui o volume que eles conseguiram acumular, ou seja, cerca de 13 milhões de dólares. Portanto, estamos a ver aqui uma coisa que movimenta já muito dinheiro e muitas pessoas para atingir este tipo de coisas. E, obviamente, que os portugueses também estão representados nisto. Temos aqui o caso de jogos de designers portugueses e o dinheiro que eles conseguiram reunir no Kickstarter. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 casos do Vital Lacerda, que é provavelmente o designer português mais conhecido do mundo e um dos mais conhecidos de todos, e considerado um dos melhores também. Portanto, estamos a ver que, por exemplo, o último projeto do Vital Lacerda conseguiu reunir quase 1 milhão de dólares. Aqui valores já muito consideráveis. Portanto, é realmente uma coisa que está em crescimento e isso tem crescido ao longo do tempo e dos anos. E há claramente uma tendência popular, nós vemos isto no Big Bang Theory, isto aparecia recorrentemente, referência a jogos, isso já também é uma cultura geek, que está a ser também aproveitada pelos mídias, porque está a gerar cada vez mais dinheiro, mas é um facto que ela existe. E então, a comunicação esta comunicação era sobre quando os jogos se tornaram modernos. Eu tenho aqui uma proposta, que os jogos de tabuleiro modernos são a mesma coisa que os jogos de hobby, nas suas várias categorias. Portanto, e normalmente eles são identificáveis, são das últimas 5 décadas, pelas suas mecânicas e temas, pelos componentes e a qualidade, e por serem direcionados a públicos específicos. Depois, obviamente que isto liga com os jogos do mercado de massas e todo esse tipo de coisas. Dos componentes de um jogo, eu vou separar aqui, no caso dos jogos de tabuleiro, nos endógenos e nos exógenos. Nos endógenos temos os temas e as narrativas, as regras escritas e as mecânicas que se associam às regras, tal como os componentes. Mas muito importantes são também aqueles que são exógenos ao jogo, como os jogadores e o contexto em que o jogo é jogado. Até há quem diga que a grande diferença destes jogos é que o centro da atenção passou do tabuleiro para os jogadores. Portanto, é muito importante perceber e compreender como é que os jogadores reagem aos jogos e os ambientes em que eles são jogados. Portanto, o sistema pode ser muito bom, mas se não potenciar isto, dificilmente o jogo também terá sucesso. Portanto, é importante ter isto tudo em conta. O fator humano, ou seja, o jogador no centro do sistema, é importantíssimo para o sucesso de um projeto destes. Mas se formos ao Board Game Geek, pode haver alguma confusão. É tal plataforma online onde existem praticamente toda a informação sobre jogos de tabuleiro. Porque, por exemplo, se formos pesquisar por temas e tipos e categorias, surgem coisas misturadas, como jogos abstratos, ficção científica, fantasia, política, jogos de cartas, jogos de guerra. Portanto, é um bocado difícil navegar nesta plataforma. E por isso, só com algum tempo e experiência, conseguimos tirar toda a informação necessária.
Os jogos podem ser totalmente abstratos, com temas e mecânicas coladas, narrativas pouco ou muito definidas, com as narrativas integradas nas mecânicas, com gerações das narrativas endógenas aos componentes ou exógenas e até com narrativas do metajogo. Portanto, isto pode haver sempre alguma necessidade de conseguir estabelecer significado entre os sistemas e aquilo que o jogo está a proporcionar. Por isso é que algumas pessoas dizem que alguns jogos são abstratos e que não conseguem ver as transposições dos temas. Isto é uma coisa que acontece em alguns jogos, lá está, analógicos, jogos de tabuleiro, porque não tem o tal sistema de automação e não tem todos aqueles vídeos, aqueles sistemas de som e imagem e de automação que por vezes ajudam a dar contexto nos jogos digitais. Nos jogos de tabuleiro não tem, cabe aos próprios jogadores conseguirem gerar esses mundos virtuais e essas narrativas. Por isso, mas nem sempre isso acontece. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, temos aqui o caso de um jogo recente, 2007, o Tsar, que é um jogo puramente abstrato, como podem ver. Temos aqui o caso do Azul, um jogo sobre azulejos, não é? Portugueses, embora tenha sido criado por alemães, mas lá está, são azulejos como poderia ser outra coisa. Tem uma boa presença de mesa, significa alguma coisa aos azulejos, mas isto basicamente não é muito forte do ponto de vista de narrativa, embora seja um jogo simples e um jogo que praticamente quase todas as pessoas conseguem jogar com alguma facilidade. Portanto, isto aqui acaba por ser também, ao ser abstrato, também acaba por poder ser uma simplificação para entrar no jogo, como neste caso. Depois temos jogos, esta coisa dos sistemas colados, ou seja, temos um sistema e provavelmente nesse sistema de jogo pode entrar qualquer coisa. Não temos a certeza absoluta que foi este caso, isto é um jogo do Stefan Feld, que é o Castles of Burgundy, de 2011, em que estamos supostamente a desenvolver um território com castelos e interações de uma época medieval através de um jogo que é de draft de dados, ou seja, escolha de dados, depois os dados que estão disponíveis é que nos vão permitir ativar coisas e tile placement, que é a colocação de peças. Portanto, isto funcionaria para um território de castelos na Borgonha, como poderia funcionar noutra coisa qualquer. Portanto, isto é aquele caso em que, por vezes, as narrativas não surgem muito dos sistemas de jogo. Fica um bocado na dúvida o que é que influenciou o que é que começou, por onde é que começou a própria ideia do jogo. E depois temos aqui também outros jogos com narrativas que supostamente podem ser mais abstratas ou menos definidas. Temos o caso aqui do Heaven and Ale, também é um jogo de colocação de peças em que supostamente estamos a gerir um mosteiro medieval para produzir cerveja. Mas como podem ver aqui pelas peças, nós temos aqui peças que tendem a alguma abstração, embora isto queira dizer que este mosteiro está a produzir uma série de bens, uns estão a vender para ganhar dinheiro, outros estão a incorporar para fazer cerveja, tem aqui um mestre cervejeiro com o seu conhecimento permite fazer um certo tipo de cerveja, mas isto tudo depois no tabuleiro. E até a jogar pode parecer um pouco abstrato, lá está. Os jogadores podem não conseguir fazer as tais ligações com as narrativas e ficamos sempre na dúvida se o designer começou por ter um sistema de jogo e depois colou uma mecânica em cima. Uma mecânica não, um tema em cima. Ou então temos os outros jogos em que as narrativas fluem através dos componentes diretamente. Temos aqui o caso do Dead of Winter, que já é um jogo de estilo americano, um jogo em que nós jogamos com personagens, já temos personagens, em que estamos a tentar sobreviver a um apocalipse zombie num sítio gelado, não frio, não é? Temperaturas baixas, e estamos a tentar sobreviver num abrigo, buscar recursos, mas que pode haver um traidor que pode ter outros objetivos diferentes dos objetivos coletivos. Portanto, mas aqui as narrativas surgem, por exemplo, através das cartas. Nós vamos fazendo ações, os nossos movimentos e as nossas ações têm um significado, mas depois isto é alimentado por cartas que vão dando o contexto, explicando como é que está o ambiente, o que é que aconteceu, o que é que surgiu, quem são as pessoas, que comportamentos é que tiveram, mas isto força-nos a ter que ler as coisas enquanto elas vão acontecendo, o que também pode não ser muito interessante para alguns perfis ou para algumas pessoas que acham que isto é tudo, pode ser forçado. E depois temos outros jogos em que as narrativas surgem através do próprio jogo de modo indireto, embora quase todos façam isto. Mas temos aqui o caso do Twilight Struggle, que é um jogo que teve muito tempo no top 1 do Board Game Geek, em que é um jogo sobre a Guerra Fria. Supostamente é apelidado como um jogo de guerra, mas também pode ser visto apenas como um jogo não propriamente de combate de guerra, mas de áreas de influência, porque é aqui um simulador da Guerra Fria, em que estamos a jogar com eventos históricos e a tentar jogar por uma das potências, Estados Unidos ou União Soviética, sem desencadear uma guerra nuclear. Portanto, é aqui um jogo de tensões que simula o contexto da Guerra Fria. E depois até temos aqui o exemplo de uma carta, que até refere a Portugal, que é quando o Império Português colapsa, e vemos que quando isto acontece, por exemplo, a União Soviética ganha influência em Moçambique e em Angola.
Portanto, estamos a ver este tipo de eventos que se conjugam com a mecânica de tomada de decisão, que acaba por ser a interação com os países, mas também eventos históricos que são conjugados, tornando isto mais integrado, podemos dizer assim, entre o tema narrativa e as mecânicas. Depois temos aqui em que o tema tenta ser totalmente integrado nas mecânicas, ou está muito associado às mecânicas, e essas mecânicas são muito tangíveis. Aqui o caso do Tzolk'in, que é sobre um calendário maia, mas aqui em que o calendário está representado fisicamente através de mecanismos no tabuleiro, que são estas rodas dentadas que vêm aqui, ou seja, quando o calendário avança no centro, onde está aqui estas pecinhas de milho por cima, todos os outros rodas dentadas associadas também avançam e isto faz ativar o sistema de jogo, simulando aqui a noção de tempo. Portanto, estamos aqui a ver um caso em que, como o tema do jogo era um calendário, em que ele é transposto para a mecânica, e aqui a mecânica é mesmo uma coisa que se ativa manualmente, em que umas peças ativam outras, é transposto para a mecânica de jogo, para o sistema de jogo, e isso acaba por gerar uma sensação de tempo, que é aquilo que tematicamente o jogo abordava. Temos aqui outro caso em que o tema surge através do jogo, o Robinson Crusoe, em que estamos a jogar como o próprio Robinson Crusoe, que ele vai tentar sobreviver, sendo que isto pode ser jogado também de forma colaborativa com mais jogadores. Ele vai tentar sobreviver nesta ilha, tomando decisões, por exemplo, construindo a sua cabana, reunindo alimentos, construindo objetos, mas vai ter muitos perigos, vai sobreviver e ele pode ou não conseguir sobreviver a isto, vai arriscando, vai tomando decisões. Portanto, o jogo vai gerando uma narrativa, ou seja, quando o jogo acabar, nós conseguimos contar uma história daquilo que aconteceu, do que foi o nosso percurso como Robinson Crusoe. Se gostámos do nosso abrigo, se fomos à caça de animais perigosos ou não, essas coisas depois no final geram uma narrativa. E depois temos também as narrativas provenientes do metajogo. Por vezes não têm relação direta com o jogo, mas foi os comportamentos dos jogadores durante o jogo, como por exemplo neste caso no Monopólio, quando alguém em fúria no final decide lançar o tabuleiro pelo ar. Isto pode ser associado à meta narrativa e isto até pode ser a parte mais interessante do jogo. Pois há jogos e há pessoas, e lá está, como eu disse, por vezes são os jogadores e o contexto em que se joga o jogo que torna a experiência mais interessante, tendo a noção que os jogos são sempre experiências. Vejo voltando aqui um pouco mais ao sistema de jogo, porque estamos aqui numa conferência, numa reunião sobre jogos, convém irmos um bocadinho mais fundo. Por exemplo, quando nós queremos desenvolver um jogo, o jogo está aqui no centro, com estas regras, as mecânicas e as narrativas, há aqui coisas que pesam para equilibrar o sistema de jogo, que é o facto de queremos fazer simulação de uma certa realidade ou não, que gera normalmente complexidade, ou se queremos garantir a jogabilidade que torna o jogo simples de jogar, que as pessoas possam facilmente entrar no jogo e ativá-lo. E isto depois, consoante o peso de cada um destes fatores, de cada lado, pode gerar jogos mais pesados ou mais leves, que pode contribuir para o sucesso ou não do jogo, dependendo para quem está a fazer o jogo e para o público-alvo. Se é para um público que quer um sistema mais pesado, mais exigente, ou quer uma coisa mais leve e mais rápida. Isto é uma coisa que se tem que considerar sempre quando se está a desenvolver, ou até escolher um jogo para jogar, simplesmente isso. É importante ter isto em consideração, mas isto também é preciso alguma experiência e usar algumas metodologias para avaliar isto. Mas vamos falar um pouco mais de mecânicas e mecanismos. Portanto, estão a ver aqui, isto é na mesma Tzolk'in, mas já pintado de outra maneira. Dá logo outra presença de mesa. Portanto, o que é que são mecânicas e mecanismos? Normalmente, isto costuma ser usado como sinónimos, quer mecânicas, quer mecanismos, embora exista uma tendência agora para separar isso, mas não vamos perder muito tempo com isso aqui nesta apresentação. Vamos considerar que são a mesma coisa. E que, basicamente, as mecânicas são o modo como os jogadores interagem com o sistema de jogo, e isso abre muito o contexto do que é uma mecânica e o que é que não é. Se detalharmos, existem incontáveis mecânicas, imensas, mas se generalizarmos, até poderíamos reduzir tudo a pontos de ação, limitados no tempo e no espaço, ou seja, tudo era um ponto de ação, ou muitos pontos de ação, que depois acabava por ser uma unidade monetária de representação de todas as decisões do sistema de jogo. Portanto, isto também não nos ajudava em nada se quiséssemos estar a analisar o sistema de jogo, se fosse tudo igual, ou seja, não poderíamos classificar, nem avaliar, nem analisar. Portanto, convém especificar pelo menos algumas mecânicas. E se fizermos uma pesquisa na literatura do hobby e na literatura de jogos, ou seja, especialmente na literatura de jogos e depois no hobby, especialmente nos vídeos, nas conversas de gamers, de jogos de tabuleiro, vamos ver que as coisas diferem. Isto é um problema para quem quer estudar isto de um ponto de vista mais científico e mais sistémico. Mas há algumas sugestões para ajudar nisto. Por exemplo, agrupar as mecânicas por tipos,
pensar nas mecânicas e submecânicas, com mecânicas principais e mecânicas secundárias, pensar nos mecanismos como associações de mecânicas, podemos também fazer esta abordagem se quisermos especificar, e pensar nos mecanismos também como sistemas de automação do sistema de jogo, mas vamos considerar que é tudo igual, mas fica aqui só a dica. Algumas mecânicas, pontos de ação então. O que é que são pontos de ação? Temos aqui o caso do Urban Sprawl, em que nós temos vários pontos de ação e as várias decisões ou opções que nós temos custam uma variedade ou um número diferente de pontos de ação. Ou seja, no nosso turno, nossa vez de jogar, temos X pontos de ação que temos de distribuir pelas várias opções e garantir que não ultrapassamos o limite que temos. E isso é uma mecânica muito comum nos jogos de tabuleiro e também nos jogos digitais. Porque, embora por vezes esteja mascarado pelo sistema de jogo, vocês não vejam, mas isto está lá presente. Outro caso muito comum, muito típico, são os jogos de alocação de trabalhadores. Temos aqui o caso da Agrícola, não é o primeiro, mas é um dos mais conhecidos deste tipo, um jogo de 2007, em que estamos a gerir aqui uma quinta e que, basicamente, a nossa quinta é gerida familiarmente, portanto, a nossa família são os nossos trabalhadores, ela pode crescer, ou seja, podemos ganhar mais trabalhadores, e os trabalhadores são quase como os pontos de ação que nós vamos colocar aqui no tabuleiro e que, dependendo do sítio onde colocamos, eles ativam e fazem ações que nos permitem criar uma economia e uma progressão no jogo. Porque, por exemplo, vamos acumulando coisas e tendo coisas, queremos converter noutras coisas e, por exemplo, fazer crescer a família para fazer mais coisas. Mas tem sempre custos de manutenção. E sempre que uma ação está bloqueada, ela não pode ser usada por outro jogador, e é isto que gera aquilo que é chamada a tensão no jogo e a interatividade e a interação. Temos aqui o caso dos efeitos temporais, como já vos falei do Tzolk'in, o exemplo com este mecanismo, com esta roda que faz avançar os locais onde os jogadores colocam os seus trabalhadores também é um jogo de alocação de trabalhadores, que consoante o sítio onde eles vão avançando no tempo, podem produzir mais coisas. Portanto, há uma relação entre o fator tempo aqui neste jogo importante. Outro exemplo também, aqui o Barrage, um jogo mais recente, em que temos também efeitos temporais e de alocação de trabalhadores, e neste caso de recursos, em que nós colocamos os recursos nesta rodinha, que está aqui, com um projeto e recursos, e ele vai demorar X tempo a fazer, que é as voltas que está, até ficar novamente disponível. Portanto, também é uma forma muito interessante de simular a duração e o uso de recursos em projetos. Depois, neste caso, este jogo é apenas um dos elementos de um jogo que tem muito mais coisas, que é um jogo de gestão de energia elétrica, produção de energia elétrica através da construção de barragens. Temos aqui o caso de evolução de trabalhadores, portanto, estamos praticamente ainda tudo dentro da alocação de trabalhadores, estão a ver? Portanto, mecânicas e submecânicas. E aqui é o caso em que, do Teotihuacan, que é um jogo em que os trabalhadores são dados e as pintas dos dados visíveis significam o poder do trabalhador. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, eles vão fazendo atividades, eles vão evoluindo, vão ficando mais fortes, até que também morrem, desaparecem. Mas simboliza aqui a progressão do trabalhador. Depois outra muito conhecida, do Carcassonne, que eu já vos falei também anteriormente por causa do Meeple, é aqui a colocação de peças, em inglês o tile placement, em que nós vamos construindo o próprio território, juntando as peças. Portanto, isto também é uma forma muito comum de simular territórios e simular estes jogos que precisam de algo espacial e que tem sempre novidade, porque o território que resulta das decisões dos jogadores vai ser sempre diferente de jogo para jogo. Temos aqui mais exemplos de jogos de colocação de peças, o caso do Subúrbia, aqui com mais complexidade, em que as peças têm múltiplos efeitos, ou seja, fazem efeitos por si, fazem efeitos de adjacência e de proximidade e criam uma economia de jogo também. Neste caso com duas moedas, o dinheiro e a reputação. Isto também é uma coisa que é comum em alguns jogos. Depois temos mecânicas como os leilões, aqui o caso do Modern Art, que é um jogo do Rainer Knizia, que é um dos mais conhecidos de leilões. Porquê? Porque neste jogo estão conjugados muitos tipos de leilões diferentes. E isso também está muito interessante e para quem quer explorar isto, destas mecânicas, este é um bom jogo para ver as várias maneiras como podem ser feitas. Quer seja por quem dá mais, por leilões de uma só proposta, leilões secretos, todas estas coisas existem. Depois temos também alguns exemplos de mecânicas de troca e negociação. Uma das coisas que é mais apreciada e odiada no Catan é o facto dos jogadores trocarem os recursos entre si para permitirem desbloquear as suas posições. Portanto, o jogo tem um equilíbrio e os jogadores não vão conseguir controlar os recursos todos. Portanto, o jogo força a que eles tenham que colaborar de uma certa maneira entre si através de negociação, embora seja um jogo competitivo. Lá está, consegue conjugar as duas dimensões. Temos também as mecânicas de seleção de conjuntos, que é o caso do Splendor, através destas combinações de 5 cores, embora a sexta seja uma cor que é amarelo, é uma cor joker. Este número 5 é um jogo de equilíbrio, se vocês pesquisarem sobre
as técnicas de papel, pedra, tesoura. Isto pode ser conjugado até 5, vocês veem também no Magic the Gathering, as 5 cores e os efeitos entre si. Isto é um modo de equilibrar. Aqui, basicamente, estamos a fazer conjuntos de cores, cada vez que o jogo depende das cartas que estão expostas, ou seja, isto vai sempre mudando ao longo do jogo, e o objetivo é fazer pontos através das várias combinações, que são coisas que os jogadores têm que ir lendo e tentando ver os caminhos ótimos para chegar à pontuação máxima. Temos aqui o caso do controle de área, que é mais uma mecânica também muito conhecida, aqui no caso do El Grande. Estão a ver aqui os cubos que estão no território. Isto acaba por simbolizar a influência que cada jogador, na sua cor, tem sobre o território. Portanto, é um modo muito simples e rápido de conseguir fazer essa representação. Outro exemplo também de controle de área é o Dominant Species, em que é um jogo em que as espécies, estamos a controlar espécies que vão lutar pelos recursos naturais, aqui já com um fator mais de ataque, porque vamos controlando os ecossistemas e o aspecto climático. Portanto, estão a ver estas peças brancas, são os glaciares a avançar, que vai destruindo as espécies que não estiverem adaptadas a isto. Portanto, isto é também um jogo mais pesado que o outro, o El Grande, mas também pode simular controle de área, neste caso representando espécies que estão a viver em ecossistemas. Temos depois coisas mais físicas. Temos aqui o caso do Apple Salmon. Basicamente é um jogo de comprimentos, ativado por cartas. Portanto, os jogos também podem ser assim simples, não precisam ser tão complicados como os outros, que eu já mostrei. Ou jogos em que temos que escrever. Um muito conhecido e editado para Portugal é o Passo ao Desenho, que em inglês é o Telestrations. Basicamente é o jogo do telefone variado através de desenhos e de escrita, que também pode ser um modo de fazer jogos. Aqui, já na relação com os jogos de festa dos party games. Outros jogos de rolar e escrever, chamados Roll and Move, mas têm outras, hoje em dia, muitas variações, Flip and Move, Roll and Write, tem imensas coisas, em que basicamente existe uma condição aleatória que nos dá opções e depois nós representamos essas opções escrevendo num tabuleiro, numa folha, no que for, criando depois, cada jogador cria a sua solução única, neste caso é o Railroad Inc., que é um jogo de caminhos de ferro e de vias de comunicação, que basicamente os jogadores estão a tentar fazer a melhor rede possível. Portanto, temos aqui os outros casos que eu vos falei também, neste caso é o virar a escrever, neste caso já é escrever sobre uma folha, que simula aqui uma espécie de um bairro. Portanto, isto parece quase como um sudoku, não é? Mas um jogo desses de jornal, mas que pode ser feito através de jogos de tabuleiro também e que tem-se mostrado bastante popular também. Este é o Welcome to 2018. Depois temos aqui outras mais originais, mais disruptivas, que é o rolar e cortar. Basicamente aqui nós estamos a cortar as peças do jogo e a montá-las para fazer os nossos padrões. Então, é uma coisa, estão a ver o nível de inovação que se pode chegar, portanto, está muito ainda por ser inventado e desenvolvido. E o tal rolar e construir, em que aqui estamos mesmo a montar as peças e estamos mesmo a criar, neste caso, uma cidade medieval, através do Era Medieval Age, em que fica mesmo com um aspecto impressionante na mesa e é um dos sucessos de 2019. Basicamente é ativado por dados que os jogadores podem escolher e os próprios edifícios produzem dados, ou seja, estamos a criar um motor de produção, um motor de desenvolvimento, mas depois as peças são colocadas nesta grelha, quase como Lego, que depois dá uma representação espacial, tridimensional da nossa solução de jogo. Depois temos aqui o caso também do Rondel, em que basicamente é um modo de garantir que os jogadores têm algumas operações, algumas ações regulares e cíclicas sem se poderem repetir. Ou seja, os jogadores vão avançando neste Rondel, aqui está à esquerda no canto superior, ou seja, têm as opções que estão ali, estão a avançar uma peça daquelas, portanto conseguem avançar só X espaços, por exemplo, até 3 gratuitos, o que significa que não conseguem estar sempre a repetir as mesmas ações, vão ter que intercalar. Então, um modo de fazer isto, aqui no caso do Imperial, que é um jogo de especulação da dívida pública aqui no século XIX. Outro exemplo de rondel é quando o rondel é passado para o próprio tabuleiro, neste caso é o Great Western Trail, em que estamos a fazer ciclos de entrega de vacas, estamos aqui cowboys que vamos gerindo as nossas vacas e toda a nossa empresa que está relacionada com isto, criação e venda de vacas, depois que são vendidas pelos caminhos de ferro nos Estados Unidos. O caso também de mecânicas de gestão de probabilidades, existem muitas formas de fazer isso. Normalmente é com sacos, neste caso do Orleans, em que colocamos as peças num saco e depois tiramos X por turno. Portanto, nós é que construímos, em parte, aquela que é a nossa base, a nossa pool de opções, e basicamente é um jogo que mistura a aleatoriedade com controle estratégico. Outro caso também muito interessante é aqui da Torre de Cubos, em que temos aqui este caso, esta torre que é aplicada aqui no Shogun, é um jogo de 2006, em que a torre por dentro tem divisórias. Portanto, os cubos que nós colocamos, alguns ficam presos e alguns saem. Isto, por exemplo, serve para determinar combates. Porque, por exemplo, pomos X cubos de cada cor,
e a cor que sair mais em baixo é a cor que ganha o conflito. Isto é mais uma forma de representar a aleatoriedade, mas de introduzir algum efeito de tomada de decisão, porque os cubos que estão lá dentro eventualmente vão acabar por sair. Portanto, não é um rolar totalmente aleatório como nos dados. Depois temos também as mecânicas do dividir e escolher. Por exemplo, um jogador faz a divisão aqui das várias opções e pontos e o outro é que escolhe o que é que vai tirar. Portanto, existe aqui uma tensão. Neste caso é New York Slice através de pizzas, mas pode ser através de muitas outras coisas, que é um mecanismo também muito interessante em jogos simples. O outro, escolher e passar cartas, é uma coisa muito comum no Magic the Gathering, nos drafts, mas isto foi passado e reconvertido em alguns jogos e basicamente passa a ser uma mecânica principal, em que nós recebemos X cartas, retiramos uma, jogamos e passamos as outras cartas aos outros jogadores até se esgotarem as cartas. Portanto, isto depois também existe a construção de baralhos, em jogos de tabuleiro também, temos aqui o caso do Imperial Settlers, em que cada jogador tem uma civilização e vai construir o seu baralho para depois defrontar a outra civilização, ou as outras. E o caso também da construção de baralhos através do Dominion, que é provavelmente o mais conhecido de todos, em que temos, cada jogo tem um conjunto de cartas, umas pilhas disponíveis, e os jogadores, à medida que o jogo vai passando, vão comprando as cartas, vão adicionando ao seu baralho e vão ativando o seu motor de baralho em tempo real, ou seja, com o decorrer do jogo, não é previamente. Isto é também um mecanismo de jogo, uma mecânica muito popular. Construção de baralhos, no caso do Great Western Trail outra vez, em que, por exemplo, aqui eu falei-vos da venda de vacas, as vendas de vacas são feitas através de deck builder, ou seja, são cartas que nós vamos adicionando e configurando o nosso baralho. E lá está o tal percurso que o jogo faz. Outro uso são cartas com múltiplos usos, ou seja, a mesma carta, consoante o sítio que é colocada no tabuleiro, faz determinadas coisas. O caso aqui do Lagrange, em que a mesma carta pode ser usada como um aprendiz, como um ajudante, está, como uma expansão da quinta em terreno ou em corrais, ou como contratos para fazer. O caso também de cartas de múltiplos usos do It's a Wonderful World, que está editado agora cá em Portugal através da Mebo Games. Também é outro exemplo em que a carta pode ser usada como projeto ou como recurso. E outro exemplo de cartas usadas para construção de tabuleiro, um pouco como o Carcassonne, construção de tabuleiro com peças, mas aqui é com cartas, ou seja, tem a parte do draft e da construção do nosso tabuleiro, que neste caso, no tema deste jogo é uma quinta, em que as coisas interagem entre si, temos que levar água e produzir alimentos e armazená-los. Ou também aqui o caso do Hokkaido, em que vamos juntando as cartas, sobrepondo, que já é com sobreposições, para construir tabuleiros e cidades e etc. Ou então o caso das cartas configuráveis, que tem o caso do Mystic Veil, em que as cartas são transparentes e juntamos umas com as outras e criamos uma só carta através da configuração de várias cartas. Outras mecânicas importantes também aqui a escolha de dados. Há aqui o caso do Wingspan, um jogo muito famoso de 2019, sobre o ecossistema de dados, em que basicamente os dados são lançados e os dados que são disponíveis determinam o tipo de comida que os jogadores podem escolher para alimentar as suas aves. Ou outros usos em que os dados são usados como ações sem rolar, aqui o caso do Feudum, que tem 6 opções, portanto, não se lança o dado, mas escolhe-se que tipo de face é que se vai usar para ativar o sistema de jogo. Que também acontece aqui no Crystal Palace, outro exemplo em que os jogadores é que escolhem o poder dos dados que vão usar, mas sendo que têm que pagar por eles. Outros exemplos de dados configuráveis é o caso aqui do Dice Forge, em que os próprios jogadores constroem os seus próprios dados à medida que o jogo vai avançando. A evolução dos dados também já falei na relação com os trabalhadores. E outra mecânica também relevante é o pegar e entregar, ou seja, nós temos aqui barcos, neste caso é o Explorers of the North Sea, em que nós vamos andar a transportar pelo Mar do Norte mercadorias de um lado para o outro e ganhar pontos de vitórias. Peças em movimento, que tem matrizes em que nós vamos ativando com peças, que é o caso do Ulm. Depois temos também os jogos de storytelling, que aqui no caso do Dixit, que é provavelmente o mais conhecido, que tem estas cartas surrealistas que vão ajudar-nos a gerar histórias e narrativas. Os jogos de bluff e dedução, The Resistance Avalon, um dos mais conhecidos também, em que os jogadores têm papéis em que existem equipas uma contra a outra, mas em que os papéis são escondidos e eles, através da dedução e das conversas, vão tentar ativar e decidir, escolher como é que podem ajudar a sua equipa não tendo toda a informação. Portanto, existe aqui representação de papéis. Jogos de destreza e manipulação de componentes, o caso aqui do Tokyo Highway, em que temos que ter destreza a colocar aqui estas estradas umas por cima das outras e os carros. Jogos de produção em cadeia, que é o caso de gestão de uma cadeia de fast food. Temos aqui o organograma dos empregados. Mecanismos de produção com rodas automáticas, em que as rodas ativam consoante mexemos as peças. Produções automáticas por ciclos, por exemplo, aqui as peças que retiramos deste tabuleiro do Gaia Project
revelam os benefícios que ganhamos, portanto existe uma relação entre o tabuleiro individual e o tabuleiro coletivo. Barras de progressão, o caso aqui do Coimbra, um jogo que não é de portugueses, mas é sobre Portugal, em que, consoante aquilo que vamos fazendo, vamos subindo nas barras de progressão que nos vão libertando ações e opções. Aqui existem 4 barras de progressão. E também os jogos de pressionar a sorte, que é o Quacks of Quedlinburg, um jogo que também ganhou vários prémios em 2018, em que basicamente estamos a fazer poções, a tirar elementos para pôr no caldeirão, mas o caldeirão pode rebentar, o que significa que temos que gerir aqui a tomada de decisão se vamos arriscar ou não. E depois, jogos com tabuleiros modulares, também é muito comum. Jogos com tabuleiros modulados tridimensionalmente, também começa a aparecer. Outro exemplo tridimensionalmente, mas com peças de cartão, aqui o Colt Express, que simula um assalto a um comboio. Depois, mecanismos de programação, também podemos ter jogos de programação, caso do Robo Rally. Jogos com assimetria total, caso aqui do Root, que é um wargame em que cada jogador joga uma fação que é totalmente diferente das outras, até as condições de vitória e as condições de jogabilidade. Jogos são os caixa de areia, aqui o caso do Western Legends, que é isto caixa de areia, quer dizer que os jogadores, jogando aqui com uma personagem, com um pistoleiro, podem decidir o que é que querem fazer no jogo, se querem seguir pelo caminho da lei, se querem ser bandidos, se querem dedicar à produção, ao comércio de vacas, se querem explorar os minérios, se querem ser mineiros, se querem ser jogadores de póquer, isto tudo pode ser escolhido e interagindo uns com os outros. Depois, jogos com roleplay, aqui o Gloomhaven, que tem uma parte em que podemos fazer um pouco de roleplay, assumindo e jogando com personagens através de aventuras. E também agora muito conhecido os jogos Legacy, que são os jogos em que nós configuramos o nosso próprio jogo como uma campanha, ou seja, nós jogamos isto, vamos juntando peças, adicionando peças, rasgando, escrevendo por cima do jogo e no final temos uma cópia totalmente diferente da dos outros jogadores. Depois também os jogos de um só uso, que é o caso dos Exits, que são tipo escape rooms, em que nós jogamos o jogo, resolvemos e acabou. E muitas vezes até temos que destruir o jogo. Portanto, isto é para jogar uma vez. E hoje em dia também uma tendência que são os jogos híbridos, em que adicionamos tecnologia para ativar, por exemplo, o sistema de automação do jogo. Temos aqui o caso do Chronicles of Crime, em que usamos aqui, através dos QR codes, o telemóvel para nos ajudar a ativar o mistério, porque nós aqui somos detetives, temos que resolver crimes e através da app vamos viajando para locais, vamos ativando, vamos questionando os suspeitos, juntando as provas. Podemos ver com realidade aumentada as salas onde os crimes aconteceram. Tudo isto é possível, interativo, e depois o jogo tem um sistema de automação de tempo que vai controlando também consoante o tempo vai passando. Isto também é feito no Alquimistas, em que estamos a fazer poções mágicas, em que usamos o telemóvel para configurar e perceber que misturas é que resultam, que poções é que são feitas através da conjugação de vários elementos. E depois jogos híbridos também, aqui temos uma app que, neste caso, vai marcando os tempos do jogo, vai gerando música, vai gerando narrativa e atenção. Ou então, neste caso, no Boat, em que, por exemplo, a app permite ver o periscópio, permite lançar os torpedos, permite ativar o sistema de jogo, permite fazer várias coisas. Depois existem muitos outros jogos, por exemplo, temos aqui os Forex, jogos de exploração, expansão e extermínio, que temos aqui o caso do Twilight Imperium, já está mal escrito, Imperium, que temos aqui um mapa para explorar, dimensão económica, dimensão militar. Temos os jogos com saladas de pontos, que é muito associado aos Eurogames, em que obtemos pontos de todas as maneiras e mais algumas, e depois é quem conseguir mais ganha o jogo. Jogos que são corridas, caso aqui do Flamme Rouge, em que estamos a fazer uma corrida de jogos, uma corrida de ciclismo, e que basicamente tem os túneis de vento, tem os bloqueios na estrada, tem a gestão de esforço. Isso também é feito através de jogo analógico. Um jogo também de Fórmula D, de corridas de carros, com as entradas nas curvas e as mudanças certas nos períodos certos. Jogos em tempo real, como o caso do Space Alert, que temos um X de tempo para jogar, para resolver aqui o problema que é controlar a nossa nave. Os tais jogos semi-cooperativos como o Dead of Winter, como eu já vos falei, ou então como este que é o Arquipélago, em que nós estamos a gerir, estamos a controlar colonialmente umas ilhas, mas os nativos podem se revoltar. No entanto, não, algum dos jogadores pode estar a jogar pelos nativos e querer que essa revolta aconteça. Os totalmente cooperativos, como o caso do Pandemic, em que estamos a tentar controlar uma pandemia no mundo, não é? Coisa apropriada, e os jogadores fazem isto coletivamente, cada um com a sua função, a tentar lutar contra o sistema de jogo, ou seja, contra a pandemia que se está a expandir globalmente e de forma exponencial. Outros totalmente cooperativos é o caso do Spirit Island, em que estamos também a jogar como espíritos desta ilha que quer expulsar os colonos europeus conjugando esforços para os expulsar da ilha. Depois, jogos com múltiplos caminhos de vitória, está associado aos jogos que são instaladas de pontos,
podemos ganhar pontos através de tudo e mais alguma coisa. Ou também pode acontecer através dos jogos de sandbox, como o caso do Western Legends que já falei. Depois temos os jogos que existem com informação perfeita e imperfeita, vários casos deles, pode ser em vários graus. E os jogos de soma zero, em que um ganha, o outro perde, que é o caso do Star Wars Rebellion, que tem um desses exemplos, em que um jogador joga pelo Império e o outro pelos rebeldes, um ganha, o outro perde. Mas isto normalmente consegue-se ir além dos jogos de soma zero através da cooperação, ou dos jogos criativos, ou até dos jogos até com pontos, em que cada um soma os seus pontos. Portanto, nisto tudo é também importante a parte gráfica. Do lado gráfico, nós vemos uma grande aposta na arte gráfica dos jogos. Temos aqui o caso do site, que até começou primeiro pela parte gráfica, como forma de promover o jogo. Mas depois vemos também isso em jogos mais de tipo europeu, mais de económicos, como o caso do Lisboa, que tem uma arte gráfica muito própria para simular aqui o contexto da reconstrução de Lisboa depois do terremoto. Outro exemplo de, por exemplo, um jogo espacial do espaço, de exploração espacial, em que a arte gráfica tem também um aspecto muito único. Temos aqui também já os componentes tridimensionais, com pequenos robôs e pequenas naves, já entrarem a conjugarem-se com dados e com cartas. Exemplo de um gráfico mais limpo, aqui por um caso de um jogo económico de gestão de refinamento de petróleo. E depois o caso em que os tabuleiros têm muita informação que por vezes até pode ser confuso, portanto existem um pouco de tudo hoje em dia, desde o muito complexo ao mais simplificado. E depois os componentes também estão a ficar cada vez mais realistas. Temos aqui a evolução do próprio agrícola, começou com cubos e bolachinhas pequenas e hoje em dia tem componentes que aproximam do realismo, quando alguns jogos como o Site já têm componentes realistas para usar. As miniaturas estão a ganhar também um grande peso nestes jogos, são cada vez mais desenvolvidas, mais caras, mas criam uma presença de mesa diferente. Temos aqui o caso do Tainted Grail, em que as miniaturas têm um grau de detalhe impressionante. E depois também existem cada vez mais soluções tridimensionais para melhorar jogos que já existem. Uma tendência atual é a incorporação de inteligência artificial nos jogos, que neste caso é a inteligência artificial e a automação através de cartas em papel, que é uma coisa curiosa, mas existe, por exemplo, a simular os jogos para jogar a solo. Estamos a jogar contra um jogador virtual que é ativado por cartas ou combinações de peças. E depois também existem jogos de tabuleiro que surgem de inspirações digitais. Temos aqui o caso do Arraial, uma inspiração no Tetris, feito pela Mebo e por autores portugueses, que parte aqui do conceito de um arraial para usar as mecânicas do Tetris para criar um jogo de encaixes e de eficiência na geração de pontos pelas proximidades das peças. E depois temos também os jogos de tabuleiro que passam para o modo online. Temos aqui o caso do Catan. Temos muitas plataformas para jogar este tipo de coisas. Simuladores, o Tabletop Simulator, Board Game Arena, a Tabletop, e depois tudo alimentado pelo Discord. Isto é uma tendência também atual. Os próprios jogos em apps, temos aqui o caso do Through the Ages, em app, que é um jogo de muito sucesso de tabuleiro, mas que em app também funciona muito bem. E depois temos também as mesas digitais que podem dar, provavelmente, novas possibilidades no futuro, quando isto começar a ser mais generalizado. E hoje em dia também, não sabendo qual é o futuro, acabamos por, dado aos condicionamentos, jogar até alguns jogos por Zoom. Aqui o caso de um grupo de pessoas a jogarem Pandemic por Zoom. E pronto, já foi muito longo, agradeço a vossa atenção e despeço-me desta apresentação. Podem visitar o meu canal de YouTube se quiserem ver mais informações nos Jogos no Tabuleiro.